Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. Vamos então para a nossa aula de hoje. A gente vai ver primeiro então uma revisão aqui rapidinho. Então, olha aqui na parte direita da tela, essa conta aqui, né? Essa conta de preto aqui, que está preto aqui à direita da tela. Então, vou até aumentar aqui. Então vamos lá. 1 sobre 12 mais 5 sobre 4. Então, a gente viu aí, né, que para somar ou subtrair frações, a gente precisa fazer com que o número de baixo fique igual. Tá? Então, o que a gente fez aí? Essa fração 5 quartos, a gente pode sempre multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo da fração, né? Que aí vai dar uma fração equivalente. Então, você teve que multiplicar aqui por 3, tá? Por quê? Para o 4 virar 12, para ficar o mesmo número debaixo da outra, né, o mesmo número que estava embaixo da outra fração, né, os números de baixo ficarem iguais. Então, teve que multiplicar por 3 em cima e embaixo aqui para dar uma outra fração equivalente com denominador 12, né, igual ao denominador da outra fração. Então, aí ficou 1 sobre 12 mais 15 sobre 12. Né? 5 vezes 3, 15. E 4 vezes 3, 12. Aí é só somar o número de cima, né? Os números de cima. 1 mais 15 dá 16 e repete o 12 embaixo. Então, aí, essa fração 16 sobre 12, ela pode ser simplificada. Né? Assim como você pode multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo da fração, vai dar uma outra fração igual, você pode também dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Sempre que der para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo da fração, você divide, tá? Para dar uma fração mais simples, tá bom? Você está simplificando a fração. Então, 16 dividido por 4, 4. E 12 dividido por 4 deu 3. Dividiu em cima e embaixo pelo mesmo número, simplificou a fração. 4 terços é a fração na forma mais simples, tá? Então, vamos ver agora essas regrinhas de divisibilidade, né? Vamos lembrar aqui rapidamente, tá? Com esse número grandão aqui, esse número preto aqui, que está de preto. Então, o que acontece aqui? Se você quer ver se um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, enfim, você quer ver por quais números um número é divisível, né? Ou seja, se ele for divisível por 2, quer dizer o quê? Se você dividir ele por 2, vai dar uma divisão exata, com o resto zero. Né? Então, como é que eu vejo se esse número é divisível por 2? Você pode dividir ele por 2, né? E ver se vai dar o resto zero, uma divisão exata. Ou você pode usar a regrinha. Né? Como é que é a regrinha? Esse último algarismo aqui, né? O último algarismo do número, se ele for um algarismo par, se for um algarismo par, 0, 2, 4, 6 ou 8, então o número todo vai ser divisível por 2, tá bom? Então esse número aqui, 213.792, é divisível por 2, porque ele termina em algarismo par, termina em 2. Agora, ele é divisível por 5. Por 5, você tem que ver se ele termina em 0 ou em 5. Se o número terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Esse aqui não é divisível por 5, então. Ele termina em 2. Divisível por 10. Um número é divisível por 10 se ele terminar em 0. Ele aqui não é divisível por 10 também. Termina em 2, então não é. Agora, a regrinha para ver se ele é divisível por 3 é um pouquinho diferente, né? A regra para ver se ele é divisível por 3, você tem que somar os algarismos todos do número. Então, 2 mais 1 mais 3 mais 4 mais 9 mais 2 e ver quanto vai dar. Aqui vai dar 24 se você somar, tá? Esse 24 é divisível por 3, né? 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, esse número todo aqui vai ser divisível por 3 também, tá? Porque somando os algarismos dele, deu um número divisível por 3. Ok? Então, essas são as regrinhas aí, né? As principais regrinhas para a gente ver se o número é divisível por outros números, tá? Então, vamos ver aqui como você simplifica as frações. Então, exemplo aqui.
84 sobre 108. Como é que eu simplifico essa fração? Eu posso dividir em cima e embaixo por o mesmo número? Posso, né? Por 2. Os dois números são pares, então terminam em logaritmo par. Então, 84 dividido por 2 dá 42. 108 dividido por 2 dá 54. Então, simplificou a fração. Ainda dá para dividir por 2 de novo, então vai dividir de novo. Enquanto der para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, você divide. Vai dividindo. 42 dividido por 2, 21. 54 dividido por 2 dá 27. Agora dá para dividir por 3, né? Por 2 não dá mais. Então, por 3. 21 dividido por 3 dá 7, porque 7 vezes 3 dá 21. E 27 dividido por 3 vai dar 9, porque 9 vezes 3 dá 27. Tá? Então, 7 nonos é a fração na forma mais simples. Não dá mais para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Né? O 7 só dá para dividir por 7 mesmo, e 9 não dá por 7. Então, não dá mais para dividir, para simplificar. Essa é a fração na forma irredutível, na forma mais simples, 7 nonos. Bem, outro exemplo. A fração 180 sobre 450. Então, eu quero simplificar essa fração. Eu posso dividir em cima e embaixo por quanto? Por 10, né? Posso dividir por 10 direto, né? Porque poderia dividir por 2, mas é melhor dividir por 10 logo, né? Porque os dois números terminam em 0. Então, 180 dividido por 10 vai dar 18, e 450 dividido por 10 vai dar 45. É só tirar o zero do final, né, para dividir por 10. 18 dividido, agora dá para dividir por 3, né? 18 e 45. Os dois são divisíveis por 3. Então, 18 dividido por 3 dá 6, porque 6 vezes 3 dá 18. E 45 dividido por 3 dá 15. Bem, 6 sobre 15 ainda dá para dividir por 3 de novo. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, ficou 2 quintos. Essa é a fração na forma mais simples. Não dá mais para dividir pelo mesmo número, né? 2 só dá para dividir por 2 mesmo. E 5 não dá para dividir por 2. Então, essa fração irredutível, a fração na forma mais simples. Simplificamos ao máximo a fração, né? Bem, então agora vamos ver o que agora. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu apagar aqui a tela toda, apagar essa tela para a gente continuar aqui. Não, aliás, isso. Vamos lembrar o seguinte, gente, que a fração é sempre uma divisão, tá? A fração é uma divisão. Então, o que isso quer dizer, né? Em qualquer fração, você pode transformar essa fração num número. É só dividir o número de cima pelo número de baixo, tá? A fração é sempre uma divisão, tá? Então, essa fração 2 quintos aqui, por exemplo, a gente pode transformar ela num número. É só dividir 2 por 5, né? A fração é uma divisão. 2 quintos é 2 dividido por 5, né? A fração representa uma divisão mesmo. Então, 2 dividido por 5, aqui você teria que botar um zero aqui, né? Porque 2 é menor que 5. Então, 2 dividido por 5 dá 0, né? 0 vezes 5 dá 0. Para 2 faltam 2. Né? Aí você tem que colocar um zero aqui, né? Tem que botar um zero aqui do lado do 2 e uma vírgula do lado do zero para continuar a conta. Então, 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5 dá 20, para 20 não falta nada. Então, 0,4. Né? Então, essa fração 2 quintos é igual a 0,4. Né? A gente transformou a fração num número. Aí repara o seguinte, né? Essa fração aqui não é aquela outra fração que a gente simplificou, não é igual a essa fração aqui. Então, 180 sobre 450 é igual a 2 quintos. Né? A gente simplificou a fração e deu 2 quintos.
Então, se 2/5, né, 2 dividido por 5, deu 0,4, quer dizer que se eu dividir 180 dividido por 450, vai ter que dar 0,4 também, tá? Porque as frações são iguais, né? Então, se você transformar essa fração num número, vai ter que dar o mesmo número, né? Que deu na fração 2/5, tá bom? Bem, então ter isso na cabeça, né? Sempre ter isso na cabeça, que a fração é uma divisão, tá bom? Bem, vamos ver o que mais que eu tinha que falar aqui para vocês. Ok, vamos agora tirar essa tela aqui, vamos limpar essa tela aqui. Vou botar aqui para apagar tudo. Pronto, apaguei tudo. Então vamos lá, gente, olha só. Agora a gente vai ver o seguinte. Como a fração é uma divisão, né? Então vamos pegar o mesmo exemplo que a gente pegou aqui, né? 2/5, né? Então essa fração 2/5, ela é igual a 0,4. Agora, o que vai acontecer se eu botar um sinal de menos? Vamos botar um sinal de menos aqui em cima do 2, né? Do lado do 2. Então vai ficar menos 2/5, aí vai dar o quê? Aí vai dar menos 0,4, né? Tá certo? Porque sinais diferentes na divisão, né? Menos 2 dividido por 5, um número negativo dividido por um número positivo vai dar um resultado negativo, tá? Então, agora, se eu botasse o menos aqui, se eu pegasse esse menos aqui e botasse fora da fração, seria a mesma coisa, né? Seria a mesma coisa. Menos 2/5, vai dar menos 0,4, né? Agora, se eu botasse o menos aqui embaixo da fração, 2 sobre menos 5, também seria a mesma coisa, tá? Então, porque 2 dividido por menos 5 vai dar menos 0,4, tá bom? Então, quando você tem uma fração negativa, o menos pode ser transferido para cima, para baixo, tanto faz, tá? Onde que você vai botar esse sinal de menos, tá? Geralmente você bota aqui em cima ou do lado da fração, mas se botar ele embaixo aqui também tá certo, é a mesma coisa, tá? Beleza? Então, uma observação aí interessante aí para a gente lembrar isso aí, tá? Agora, a não ser que você bote nos dois lugares, né? Se você botar em cima e embaixo ao mesmo tempo, aí não, né? Aí vai ser diferente, aí não vai ser a mesma coisa não. O que vai acontecer? Aí vai dar um resultado positivo, porque menos 2 dividido por menos 5 vai dar mais 0,4, né? Sinais iguais na divisão dá mais, tá bom? Lembrando aí. Bem, vamos ver o que mais que a gente tem que ver aqui. Então, agora a gente vai ver multiplicação de frações. Então, e depois a gente vai ver divisão. Vamos ver a multiplicação de frações. Então, preste atenção aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos dar um exemplo aqui de multiplicação de frações. Então, eu tenho essa fração aqui, menos 28 sobre 18 vezes 3/7. Ok? Então, agora a gente vai multiplicar essas frações. Como é que a gente multiplica a fração? Tem uma coisa bem interessante, né, que a gente pode simplificar o número de cima com o número de baixo, né, na fração. Agora, quando você está multiplicando, só quando está multiplicando, tá, frações, você pode simplificar o número de uma fração que tem em cima aqui de uma fração com o número que esteja embaixo da outra fração. Você pode fazer a simplificação assim também, tá?
Então, vamos lá. Ó, aqui a gente pode simplificar essa fração aqui. Eu vou cortar esses números aqui, vou dividir aqui os 2 por 2, né? Eu posso simplificar essa fração dividindo por 2, em cima e embaixo da fração. Então, deixa eu botar aqui mais para baixo, para dar mais espaço aqui. Bem, então agora, se eu dividir por 2, em cima e embaixo, 28 dividido por 2 dá 14. E 18 dividido por 2 dá 9. Então, vai ficar 14 sobre 9, né? Menos 14 sobre 9. Bem, agora esse 14 aqui, eu posso simplificar com esse 7 aqui, ó. O número de cima com o número de baixo da outra fração. Pode simplificar assim também, tá? Tem que ser o número de cima com o número de baixo, tá? Mas não tem problema se estiver na outra fração. Então, o 14 e o 7, eu posso dividir os dois por 7. Né? Então, se eu dividir por 7 o 14, vai dar 2. 14 dividido por 7 dá 2. E 7 dividido por 7 dá 1. Então, eu simplifiquei o número de cima dessa fração com o número de baixo da outra fração. Tá? Só pode fazer isso quando está multiplicando frações. Tá bom? Bem, agora, esse 9 aqui, eu posso simplificar com o 3. Né? O número de baixo dessa fração com o número que está em cima na outra. Pode simplificar assim. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Né? Dividir os dois pelo mesmo número. Beleza. Então, agora, acho que não dá mais para simplificar. Né? Agora não dá mais, não. Então, agora a gente pode fazer a multiplicação. Como é que faz a multiplicação de fração? É só multiplicar o que está em cima e multiplicar o que está embaixo. Então, vai dar uma fração aqui no resultado, e o número de cima vai ser 2 vezes 1, que vai dar 2 no número de cima, e embaixo vai dar 3 vezes 1, 3. Então, o resultado aqui da multiplicação deu 2/3, tá bom? Na verdade, aqui, gente, é menos 2/3, tá? Porque essa primeira fração era negativa. Então, né, uma fração negativa vezes uma fração positiva, sinais diferentes dá menos na multiplicação. Então, aqui tem que botar um sinal de menos aqui, tá? Menos 2/3. Agora vamos fazer o segundo exemplo aqui rapidinho, então, para a gente ver também a divisão depois, né? Então, o segundo exemplo vai ser, deixa eu botar aqui para escrever, o segundo exemplo vai ser menos 2 vezes menos 3/4. Então, aqui a gente tem que botar entre parênteses para separar o sinal de menos aqui, né? O sinal de multiplicação do sinal de menos, separar aqui com parênteses. Menos 2 vezes menos 3/4, bem, primeiramente a gente vai ver o sinal, né? A gente está multiplicando uma coisa negativa por outra coisa negativa. Então, sinais iguais na multiplicação vai dar mais. Então, o resultado aqui vai ser positivo, tá? Dessa multiplicação, primeira coisa. Agora, a segunda coisa aqui, agora a gente vai ver se dá para simplificar alguma coisa, né? Bom, primeiramente, a gente tem aqui um número vezes uma fração, né? Então, a gente pode transformar esse número numa fração. É só botar ele sobre 1, né? Porque 2 dividido por 1 é igual a 2, né? Ou menos 2 dividido por 1 é igual a menos 2. Então, qualquer coisa dividido por 1 vai dar a mesma coisa. Então, quando você tem um número e quer escrever ele como uma fração, é só botar ele sobre 1. Então, agora seria só multiplicar direto aqui os números de cima e depois multiplicar também os números de baixo, né? Só que você pode simplificar, né? Você poderia simplificar aqui esse menos 2 com o 4, né? O número de cima com o número de baixo, da outra fração, né? Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E o 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu dividi pelo mesmo número, né? Em cima e embaixo. Beleza. Agora é só
fazer aqui a multiplicação, né? Aqui a gente pode até tirar o sinal de menos aqui, né? 2 dividido por 2 deu 1, né? O menos a gente já fez a regrinha de sinal, vai dar um resultado positivo, né? Beleza. Então, esquece o sinal de menos, né, agora. Então, 1 vezes 3 vai dar 3. Então, aqui no resultado vai dar 3 no numerador do resultado, o número de cima. E 1 vezes 2 vai dar 2. Então, 3 meios é o resultado aí. Beleza? Agora a gente vai ver divisão. Então, rapidinho aqui a gente vai ver um exemplo de divisão de frações. Na divisão de frações, a gente precisa repetir a primeira fração e multiplicar pela segunda fração invertida, tá? Então, a gente repete a primeira fração que está sendo dividida e depois multiplica pelo inverso da segunda fração. Essa é a regrinha para fazer divisão de frações. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? O exemplo é esse aqui, 10... Opa, errei aqui. 10 nonos. Então, 10 nonos dividido por 30 sétimos. Beleza. Então, como é que a gente faz agora a divisão de frações? A regrinha é a seguinte, você repete a primeira fração. Então, vou repetir a primeira fração, 10 nonos. E vou multiplicar, vou transformar numa multiplicação, então, sinal de vezes. Vou multiplicar pela segunda fração invertida. Então, a gente inverte a segunda fração. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Beleza? Então, agora você vai multiplicar normal, né? Agora você pode multiplicar o que está em cima e multiplicar o que está embaixo também. E aí, na multiplicação, você pode simplificar, né? Antes de fazer a multiplicação. Então, você poderia simplificar aqui esse 10. O 10 com o 30, porque os dois são divisíveis por 10, né? Então, 10 dividido por 10 dá 1. E 30 dividido por 10 dá 3. Então, agora você faz a multiplicação em cima e embaixo, né? Então, vai multiplicar 1 vezes 7 e 9 vezes 3. Então, vai dar o resultado aqui. Vai ser 1 vezes 7, 7. Opa, eu botei aqui o negócio errado aqui. Pronto, agora está certo. 1 vezes 7, 7. E 9 vezes 3 dá 27. Então, resultado aqui, 7 27avos. Não dá para simplificar, né? Repara que a gente já simplificou tudo que dava para simplificar antes de fazer a multiplicação, né? A gente só pôde simplificar isso aqui mesmo, né? Dividindo por 10 em cima e embaixo, né? O 10 com 30, dividindo os dois por 10. Agora aqui não dá mais para simplificar, o 7 só dá para dividir por 7 mesmo, e o 27 não dá para dividir por 7, né? Não é resultado da tabuada de 7. Então, terminamos aí. Ok, gente? Então, é isso. Um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.